É isso aí, gente. Estamos de volta com mais um Giro na Rede aqui pela TV Metropolitana Rio e pela Com Brasil. Você assiste a TV Metropolitana através do nosso site www.tvmetropolitanario.com.br, pela Claro TV no canal 2, pela Sou TV no canal 15 e mais nas operadoras parceiras. E a Com Brasil você assiste pelas principais operadoras de TV por assinatura do Brasil. E hoje eu recebo aqui dois amigos, pessoas que eu conheci há pouco tempo, já conhecia de rede, mas tive esse privilégio de estar com eles pessoalmente e hoje eles estão aqui para conversar, a gente falar um pouco da nossa cidade. David Mota e Paulo Pérez. Poxa, é um prazer, cara. Obrigado pelo convite, estar aqui contigo, com o David, que é meu irmão, meu parceiro, para a gente bater um papo gostoso, né? E falar com o pessoal aí do nosso município e falar um pouquinho de política, né? É isso aí, É um cara. prazerzão estar aqui mesmo. Obrigado pelo convite e estou à disposição para a gente poder começar Destrinchar essa Duque de Caxias essa cidade aí, complexa. Né? Essa cidade complexa demais. E Duque de Caxias vai além de Duque de Caxias, né, cara? Porque a gente tem limites com vários municípios, a gente acaba abraçando também e recebendo de herança um pouquinho dos problemas de outros municípios, né? Duque de Caxias, na verdade, o que acontece para quem não é do Rio de Janeiro, é bom a gente fazer aí um desenho, né? Ela se tornou um município preponderante na Baixada Fluminense hoje, né? Com o tempo aí, de uns anos para cá, né, David? Caxias hoje é uma cidade de 1 milhão de habitantes, que tem uma estrutura, apesar de com muitas deficiências, algumas carências, nós temos uma estrutura que muitas cidades no Brasil não têm. Né? Você tem 3 hospitais aí de grande porte, você tem uma infraestrutura escolar, indústria, comércio. Agora, é claro que, como você falou, né, cara, Caxias traz com ela deficiências históricas, né? E até você conseguir renovar e reestruturar essa cidade ou fazer ela se tornar uma cidade sustentável, isso aí vai demandar tempo, principalmente com a classe política que está aí, né? Tem que ter uma renovação, né? Caxias hoje já não é mais aquele município que era 10 anos atrás. Hoje já mudou muito, né? E o David representa essa... David é safra nova, safra nova dos políticos, né? Que estão vindo aí, né? O David está aí agora com um projeto, né, David? Aqui para Caxias já para 2024, né? A gente assumiu a presidência do Partido Novo aqui na cidade, que não é só o nome, né? A gente conhece o partido a nível nacional, ele trabalha, né, numa via totalmente diferente dos atuais partidos políticos, sejam eles de esquerda ou de direita, né? O modelo do Partido Novo ele é diferente. E é por isso que a gente tem conseguido ter facilidade, Paulo, para poder avançar na cidade, até porque as pessoas elas estão simplesmente sem opção. Aonde eu percorro a cidade para conversar, dialogar com as pessoas estão sem opção de voto, as pessoas estão sem opção de político, as pessoas não acreditam mais na política. Se você for reparar, estatisticamente falando, entra a eleição, sai a eleição, a cidade aumenta o número de votos brancos, nulos, e aí ninguém faz esse questionamento. Por quê? Na eleição passada, quem ganhou a eleição foram as abstenções, os votos nulos e brancos, né? Os mais votados. Foram os mais votados, mais do que o que venceu. Mais do que o que venceu. E na realidade foi o que ajudou a não ter o segundo turno também. Porque sabe o que acontece, cara? Isso é falta de credibilidade da classe pública, da classe política. Porque hoje em dia a gente está vivendo a época da rede, né? Nós estamos vivendo a época da velocidade da internet, da informática. Então aquilo que de repente era até igual hoje, mas era mais escondido, né? Então essa visibilidade que aparece do erro público, às vezes o problema da gestão pública é o seguinte, sempre tem acertos e tem erros. O problema é que os erros hoje aparecem muito mais. E as pessoas vão desacreditando, porque é corrupção, é violência, aí quando você descobre os seus privilégios, os favorecimentos, quando você vê os erros, você vê que por trás dos erros tem sempre deputados. Aqui no Rio de Janeiro, governadores, já tivemos vários aí sendo presos, parece que faz parte do currículo deles, né, ser impeachmentados, serem presos, isso aí vai fazendo o povo ter descrença. Por isso que precisa de renovação de pessoas novas. Aqui, Caxias, até um certo ponto, para as eleições de 2024, pode ser que seja um frescor nessa democracia aqui do Estado. Você vai ter o Partido Novo, que é um partido que não está muito preocupado apenas com a questão ideológica, mas com a questão da gestão, né, do dinheiro público, da administração pública. Nós vamos ter o Wesley Teixeira, que é um menino que está no PSB e
pessoal, né, que vem agora com 25, 26 anos de idade, mas é um menino que tem um trabalho social, que tem um discurso novo, um frescor. Você tem o próprio Celso Lobo, que hoje é presidente da Câmara Municipal, que é um rapaz novo ainda, né, que vem com outro tipo de ideia. Enfim, a questão da renovação de pessoas, de ideias, eu acho que isso é importante, né? Porque Caxias, por exemplo, há 32 anos que você está com 2 mandatários. É o Exito ou o Aston Reis? O Aston Reis ou o Meio Exito? que virou um feudo, É né? uma Virou um feudo, alternância, e a né? gente Um fica feudo. naquela coisa daquele circuito fechado. Eu não estou querendo dizer que não tenha crescido Caxias nesse período. Teve um crescimento. Né? Se você pegar Caxias de 1994 para hoje, é claro que houve um crescimento absurdo. Mas é necessário para que a democracia, para que o Estado se tenha um frescor e ele se renove, é preciso que haja novas pessoas e que haja uma alternância do poder. Mas, Paulo, assim, o David, tem quantos anos, David? 22. 22 anos. É. Garoto, né? Com 19 já foi Tem idade candidato para a ser meu vereador, filho, né? cara. Tem idade para ser meu filho. É. E assim, o que eu vi de Caxias, o que eu lembro de Caxias, pro que Caxias é hoje, e outras cidades que eu também conheci quando Sim. pequeno e que hoje são cidades desenvolvidas, você vê que Caxias ela foi acompanhando só a tendência. É verdade. Não foi um crescimento provocado, foi um Sim. crescimento imposto, não é? Uhum. Pô, tipo, você não tem mais como usar o vale transporte de papelzinho. É. Então, fazer o quê? Bota a maquininha, vamos de cartãozinho. Então, assim, não foi aquela coisa, pô, vamos pensar em políticas que façam a cidade ter Se desenvolver. se desenvolver, né? Ter um algo Não a tem, mais. não tem um plano de infraestrutura, não Não. tem projeto. E o grande problema é que o Rio hoje também está entrando nesse declínio. Né? Não, o Rio já entrou muito, desde que começou o século XXI. Você pega aí O Rio de Janeiro, o atual- perdeu, o Rio de Janeiro perdeu para São Paulo tudo. Não, hoje nós estamos Nós perdemos Bolsa de Valores, perdemos as matrizes bancárias, todo o escritório de banco hoje em São Paulo. cultura, comércio, perdemos tudo. tudo. Né? Tudo. O grande lance é que eu estava observando, na semana retrasada, se não me engano, teve a implosão da antiga Gama Filho. Sim. E aí muito a grande triste. pergunta que rolava na rede era o seguinte, cara, o cara derrubar uma estrutura daquela Verdade. para fazer um parque, E um parque perto de comunidade que está em guerra. vai ser o quê? Ah, mas esse é o modelo de administração também na cidade. Se você for dar uma olhada também. Pão e circo. Pão e circo. Mais circo do que pão. Mas Exatamente. Porque, na Exatamente. verdade, emprego, trabalho, indústria, comércio. Aqui muito se fala hoje, né, David, de empreendedorismo. O David é de um Partido Novo, que basicamente são de empresários, de empreendedores, de pessoas que visam esse lado. Caxias não tem nenhum incentivo ao empreendedor. Na verdade, não tem. tem nada. Não tem linha de comércio, não tem nenhum projeto, Na não tem verdade, nada, Paulo, não tem não planejamento. tem plano de gestão. Não tem. Não Exato. tem- se você for dar uma olhada no quadro de candidatos da cidade, eu vou te dizer que a gente teve essa alternância de poder durante todos esses anos e a proposta deles é sempre as mesmas. Eu digo muito que hoje o projeto do Partido Novo para 2024 é um projeto de gestão. A primeira coisa que um prefeito que entende e que quer mesmo que a cidade evolua tem que saber é que o plano de gestão ele tem que começar sabendo o que a cidade está devendo. Porque a gente vai ver no ano que vem um emaranhado de propostas. Né? Exato. Um emaranhado de 60 creches, 30 hospitais. E a cidade está devendo. A cidade está devendo, entende? Uhum. A gente pode falar muito de uma cidade rica, de uma cidade próspera, de uma cidade que tem uma arrecadação, mas ninguém fala de quanto deve. E o que acontece é que entra a eleição, sai a eleição, as propostas são sempre as mesmas e não tem como. Eu me lembro muito bem que o antigo prefeito que passou pela cidade, ele fez um emaranhado de propostas em 2016. Não conseguiu cumprir. Não estou dizendo que é culpa dele. Mas é uma irresponsabilidade administrativa não entender o que a cidade está devendo. Você primeiro tem que saber o déficit da cidade para saber o que você vai propor. Sim. Porque aí fica aquelas promessas fantasiosas. Que a gente chega, tem um debate, e aí fica aquela questão, parece um leilão. Um vai colocar 60 creches, o outro coloca 70, outro aumenta para 80, e a cidade não tem dinheiro, e a população acaba acreditando nessas promessas fantasiosas. O cara vende terreno na lua durante a eleição. E aí Entende? você vê que nem eu vi hoje de manhã, o hospital infantil sujo, problema de iluminação, problema de falta de pagamento. Nós temos a Previdência, né, do município, né, de Duque de Caxias com rombo. Não tem a Previdência já é reajuste, falida Não tem há reajuste décadas, né? salarial para o servidor público, os Como é que você não professores tem um reajuste reclamam. salarial? Os preços sobem, Aí tudo sobe. Tudo mas o sobe. reajuste não sobe. Mas é um plano de gestão Não tem. que não tem.
Verdade. Não tem, sabe o que acontece? Assim, uma coisa que são gastos que o Partido Novo condena muito. Por exemplo, você já reparou que entra gestão, sai gestão, a cidade ela troca, vou dar um exemplo simples, tinta de praça. Isso. Se você for reparar, a gestão do Alexandre Cardoso era vermelho. Não é verdade. A gestão do Osto é azul. A gestão do Zita era amarelo. Esse problema político, ele perdura. O próximo prefeito não gosta da cor azul do Osto, vai trocar. Mas por quê? Se gasta em praça, em tinta, não tem um plano estratégico de gestão, se prioriza coisas que não precisam ser priorizadas. A cidade não precisa de praça. A cidade não precisa de praça. O que está acontecendo no Rio de Janeiro hoje é uma falta de visão e de prioridade. A cidade não tem prioridade. Se você for olhar, vamos colocar o plano de governo dos candidatos atuais da cidade. O cara quer pegar num bairro que tem 4 postos de saúde caindo aos pedaços, quer inaugurar um posto de saúde. De novo, isso aí. Aí o cara vai e coloca um elefante branco bonito, com 4 postos de saúde em volta, que não funcionam, que não tem médico. Como é que funciona isso? Mas é aquela política da cirurgia plástica, né? A mulher tá com a cara toda enrugada, tá com a pele toda flácida, mas ela bota um silicone, virou uma gata. Sim. Pô, o problema é que é aquela frase que eu já te falei. Estava até conversando com o David antes de começar o programa. Você pode botar um terno no bode, mas não deixa de ser um bode. Exatamente. Né? A questão é a seguinte, por exemplo, essa questão do Rio de Janeiro, você falou de Eduardo Paes, fazer o parque lá onde era a Universidade Fluminense. É impressionante que as câmaras municipais, elas não palpitam sobre isso. Não é um projeto que foi para a Câmara Municipal para que os vereadores parlamentares discutam a viabilidade daquilo, se interessa o povo, não, vou fazer. Aqui em Caxias acontece isso, né, David? O prefeito resolve fazer e dá aquilo como uma coisa pronta. É ordem. É ordem. É ordem. Você não vê os vereadores tendo... Discutindo. Mas pô, prefeito, olha só, isso aqui, a gente precisa mais disso não aqui. Discute nem tem uma necessidade. Não discute nem se aquilo ali está no orçamento do município. Não, uma pergunta que eu fiz essa semana. Vou fazer para vocês. Vocês lembram quando foi o último concurso público da prefeitura? Não, eu não lembro. Aqui de Caxias eu não lembro. De Caxias. A Guarda Municipal está se aposentando aí. Exato. Não tem concurso público. Exato. O que tem é aquele aumento exponencial de cargos comissionados. Sim. Porque, na realidade, gente, vamos ser muito sinceros, você pega hoje no posto de saúde, aí o posto de saúde hoje ele é uma máquina política. Aí, o que acontece, que eu sei que acontece? Os políticos da cidade têm muito problema com funcionário concursado. Por quê? Porque o político, quando ele assume aquele posto de saúde numa negociação política, ele entende que aquele posto de saúde é dele, é uma máquina de votos. E não é. Não é. O posto de saúde é um posto público. O funcionário concursado não aceita isso não, irmão. O funcionário concursado não vai receber ordens. Até porque tem estabilidade. Então por que a classe política como um todo, não vou dizer Caxias não, a classe política ela é contra concurso público. O concurso público coloca seres pensantes para dentro que não vão abaixar a cabeça para político. Então o que acontece hoje é isso. Tem vários funcionários hoje que encaram posto de saúde e tem problemas. Por quê? Porque às vezes o médico ele é concursado. Aí como é que você vai dizer pro médico? O médico ele tem uma carga horária de atender 20 pessoas no neurologista por dia. Mas o cara quer que ele atenda 50, porque a máquina política tem que funcionar. E aí o médico não vai atender. E querem acabar com a estabilidade do servidor público por causa disso. Esse é um dos motivos. Não se tem concurso público porque é muito mais fácil ter cargo comissionado. Cargo comissionado, eu coloco o cara lá para ele fazer o que eu quero e se ele não fizer, eu exonero ele. O concursado, não. Se ele não quiser, ele não vai fazer. E fora outras práticas, né? E não prioriza nem a qualidade, a qualificação, né? Bota qualquer um. Não, mas é o que eu constatei agora há pouco tempo. A expedicionária, né? Aquela que vem lá do Carrefour até a Praça da Bandeira. Expedicionária. Recapearam a expedicionária. Inclusive já tem buraco, tá? Eu vou falando para vocês, tomem cuidado ali em frente o depósito da Moeda. Já tem um buraco ali gigantesco. Né? E o asfalto é novo. Não, mas vamos consertar. Um mês e meio. 2024 está chegando. Ah, com certeza. E aí... Eles botam outro pozinho lá. É o pozinho mágico. Bota lá, acabou. Acho que é grafite, cara. Grafite. Ele asfalto é asfalto de lápis, né? Não, uma coisa engraçada também, que só para abordar, teve uma vez que eu fui na padaria comprar um pão, estavam asfaltando ali a minha rua. E é engraçado como é que o jogo político está funcionando, né? Porque a gente estava falando agora há pouco sobre a decisão do prefeito, né? E eu costumo dizer que em vários lugares o poder legislativo e o poder executivo caminham separados. Mas em Caxias, não. O poder legislativo não é o poder legislativo. São os funcionários do poder executivo. Exatamente. Irmão, eu fico abismado porque o cara asfalta
a rua da minha casa, aí na segunda-feira o vereador A posta foto dizendo que foi ele que asfaltou. É. Aí na terça-feira tem outro. Quando o prefeito aparece, são 10 vereadores que indicaram. É verdade. É assim, é uma crítica. Mas eu acho que a gente- eles chegaram no consenso, é uma coisa que é uma crítica, e ao mesmo tempo é uma ideia que a gente dá para os caras. Não tem mais aquela de, tipo, bairro tal, fulano, que eles viram. Não, cara, vamos todo mundo, Cada um todo faz lugar o de todo seu. mundo. É só de se organizar, tá? Então, ó, segunda vou eu, terça vai você, quarta vai o outro, nananã, e bam, 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 bam. Porque você vê a mesma obra Tem 10 sendo pais. reivindicada por 10 vereadores. Sim. Né? E o engraçado é que nós temos 29 vagas e, na realidade, nós temos 30 e poucos vereadores, né? Mas nós temos os vereadores e temos os secretários. A gente tem uns 50 Não, então, vereadores. eu tô falando. Dá A uns gente tem 50 Porque, vereadores. porque assim, Sem contar os subvereadores, que é aquela galera de faixa etária de 2 mil votos, que não foi eleito, não é secretário, não é vereador, mas, Mas que vira tem... sub, né? Não, mas tem plenos poderes de vereador. Tem. Irmão, você vê o cara na rua, o cara é funcionário, falando botou 2 mil votos. falando em nome da prefeitura. Irmão, falando em o nome... cara anda na rua como se ele fosse vereador. O cara... Não existe mais a preocupação de ganhar a eleição, cara. Não tem. A preocupação é precisa você fazer colocar parte, né? voto. É. Você vai fazer parte, porque o vereador ele vai, desce o asfalto. O secretário ele passa, desce o asfalto. O vereador de médio porte ele também coloca o asfalto. Então, assim, perdeu-se toda essa questão de ganhar eleição. Hoje os caras se preocupam com voto. É só. cachista Entendeu? feudalismo, sabe como é que Não, é? Você tem o cara lá, feudo, isso aí. o senhor feudal maior, e aí começa a dividir aqui. E você não consegue trabalhar politicamente. Que trabalhar politicamente você não precisa ter mandato. Mas aqui você não vê mais presidente de associações, você não vê mais, sabe, instituições civis funcionando. Até porque hoje a associação de moradores mais. hoje é só Tá no tudo escritório legislativo, né? Os vereadores aqui, E muitos nem funcionam. Não, a associação hoje, ela não é mais uma organização da sociedade Não, civil não. para reivindicar, não. Também é uma É organização uma política. organização política. Porque Na o cara verdade, vai lá, não, o vereador, bota lá o tá cara na mão lá. de vereadores. Os vereadores subdividiram as suas áreas, inclusive, de atuação. Por exemplo, eu vou num vereador do Rio de Janeiro e falo assim: ó, eu tenho minha casa lá em Cavalcante, dá para você. Não, vamos lá, aqui em Caxias não. Se eu moro no primeiro distrito, ali no Parque Santa Marta, eu tenho que ir no vereador fulano. Se eu moro no terceiro, é fulano. Entendeu? Eles, Não, mas eles a classe dividiram política, isso. o Paulo e Carlos, elas invadiram tudo. Tá? Abre-se uma associação de moradores. Você sabe que ali tem um político. Irmão, ONG, centro social, Irmão, eu duvido hoje você me apontar um centro social hoje que não tem uma influência política. Mas as igrejas têm patrono hoje. Sim. Você abre uma ONG ali, você não vê uma ONG, você fala, abriu-se mais um escritório político. Exato. Porque você vai ver no ano da eleição aquele centro social fazendo campanha para um vereador. Não, tem vereador que atende, cara, as pessoas na praça. Na praça. E que fala com o posto de saúde, cadastrando atendimento no posto de saúde. Mas o posto de saúde é dele, vereador, ou dela, vereadora, né? Tanto faz um quanto que tem mulheres também vereadoras. Mas, infelizmente, é triste isso. Paulo, mas é como funciona. Cara. Você tem uma agência e vocês fizeram uma pesquisa. Fizemos uma pesquisa de GP Produções, né? Isso. Para pesquisa presencial, né? Dessa vez, a primeira. Para dar um norte aí, um posicionamento de como é que está hoje a política, a pré-eleição, né? Uhum. Ainda esse ano. Fizemos agora 2.500 pessoas entrevistadas. Você teve um corte de 2.500 pessoas foram nos entrevistadas. 4 distritos, Nos 4 né? distritos, Entrevistando proporcionalmente, né? Primeiro colégio eleitoral, acho que foram 800 pessoas, que é o maior colégio eleitoral. Uhum. Segundo, um pouco menos. Eu não tenho exatamente os números aqui, mas deu 2.500 pessoas por distrito. No total, né? Por distrito, por quê? Porque como a gente está aqui falando que é dividida a cidade por distritos, é um feudo isso, né? As carências são diferentes em cada local, né? E, cara, assim, o que você observou, o que as pessoas mais sentem, né, carência, e o que elas reivindicam
Né? Como é que é essa ordem lá na... Primeiro, na pesquisa? sempre saúde, né? Saúde é aquilo que toca mais as pessoas, porque apesar de Caxias ter 3 hospitais, você tem o Hospital de Saracuruna, que está municipalizado, Moacir do Carmo, você tem o Hospital Duque, você tem o Hospital Infantil, que apareceu negativamente hoje na televisão, mas não funciona adequadamente por O problema Hospital de do gestão. Olho, né? Que essa o semana teve Hospital até do Olho- pancadaria lá, né? O Hospital do Olho, eles estão ficando com o olho roxo, porque tem briga lá agora, uma coisa é conflitante as coisas. Mas a saúde ficou sempre carente, apesar dessa estrutura, que era para ser uma. O gestor público entender que se ele der saúde para o povo, ele já Já está fazendo... está consagrado, Tá, isso aí. ele não entende isso. É o mínimo. É o mínimo. Cara, engraçado que você vê, sem querer te interromper, já interrompendo e né, copiando o Jô, É. você pega aí nomes que, apesar de terem saído da política há muitos anos, ainda continuam muito evidentes. Brizola. Quando Sim. você fala Brizola, você lembra do quê? Brizolão, educação. Educação, Darcy Ribeiro, educação. educação. Marcelo Alencar, que É. foi um cara que já pegou Não, aquela Marcelo- rabetinha ali, né? E foi um excelente prefeito do Rio de Janeiro. Entendeu? Aí você pega lá atrás Getúlio Vargas, né? É. Com a CLT, aquela Cada um com a coisa. sua contribuição histórica. É. Então, os caras, eles não têm Porque o político antigamente, Carlos, o que acontecia? O político ele tinha que ter um projeto, uma bandeira, um norte. E isso, ideologicamente, fazia diferença. Então, por exemplo, quando você falou do Brizola, eu trabalhei com ele. O Brizola ele começa a carreira política dele no Rio Grande do Sul na época do governo do Getúlio, o governo no Rio de Janeiro, naquela época, a presidência. E o João Goulart, depois foi presidente também, era cunhado do Brizola. O Brizola começa já com a necessidade da educação lá no governo de Porto Alegre. Ele sempre trouxe isso com ele. O Darcy se torna, inclusive, um grande amigo dele por ter essas afinidades políticas. Você tinha o Juscelino, que já era uma coisa do desenvolvimentismo, da cidade, do planejamento urbano, era outro tipo. Mas os políticos tinham isso. Hoje não tem. O político em Duque de Caxias, por exemplo, você falou da educação, que também é outra carência que aparece muito grande. Né? Vamos fazer escola em tempo integral. Bom, escola em tempo integral, ela requer um projeto. Quando a gente fala CIEP, do Darcy Ribeiro, o Brizola e o Darcy não fizeram só prédios. É bom que a gente relembre aqui que tinha médico, odontologia dentro das escolas, alimentação, segurança, animador cultural, que agora demitiram aí no governo do Castro, aí demitiram os animadores. É mesmo? Para fazer o aluno nunca passar tomaram o posse. dia dentro da escola, tem que ter produtividade também, né? Porque não Aí era você tem só que dar- deixar a criança na escola, é você Deixar por deixar. fazer a escola ser aquilo que ela realmente é objeto. Transformação social. Isso. É você pegar o jovem e dar cultura para ele, dar conhecimento, acesso a teatro. Então, o Brizola tinha essa bandeira. Hoje, em Duque de Caxias, você não tem nenhum político, como o David estava falando, que tem um planejamento de gestão pública, muito menos de aplicação de qualquer tipo de projeto em qualquer segmento. Ele não sabe nem quanto gasta um projeto sabe. como esse. Não, É uma hoje, proposta de por exemplo, campanha sem Caxias, a estratégia, gente não tá- sabe quanto gasta. A gente está falando de educação e cultura. Porra, Caxias tem 2 teatros. Um é o Procópio Ferreira, que é dentro da Câmara Municipal, que é um teatro histórico da cidade, fechado. Desmontado, né? Nem fechado. Assim, Não, porque não tem- desmontado. não sobrou Acabaram. nada. né? Inclusive, a gente já tentei fazer uma campanha que parecia que tinha dado certo, porque a secretária municipal de cultura chamou o pessoal do teatro para falar que ia voltar as obras, estão lá paradas há 12 anos, e não saiu do papel. O Raul Cortez, que é um teatro, o 3º maior teatro, se eu não me engano, do estado, Isso. e está lá parado desde que o ex-prefeito Astor Reis interditou ele, falou que ia fazer obras para fazer não sei o quê, papapá. A obra também não termina, nunca está fechada. Não, ele abriu, reabriu. Reabriu, mas já reabriu com deficiências. É isso que eu ia falar. Que já foi dito aqui, o pessoal foi lá para uma reunião e algumas pessoas tropeçando nos acessos aos Sim. assentos porque retiraram a iluminação dos degraus e não botaram nessa nova... Eles botaram um carpete cinza, né, escuro, preto, e não tem iluminação. Não, e outra Que coisa, é uma não coisa adianta- básica. Não adianta você abrir a porta de um teatro sem que uma Secretaria Municipal de Cultura faça um projeto para que insira
o teatro dentro de um cronograma do Estado. Mas ô Para Paulo, que venha peça, para que venha Tem que artistas. utilizar. Tem que Olha só, utilizar. o que Porque senão é acontece? gasto público É gasto sem necessidade, sem tendo necessidade. outras prioridades, como, por exemplo, o servidor, que demora 2 meses para poder receber. Quando Eu não consigo não é entender. só salário, né? É problema de alimentação. tem problema Paulo, de... Carlos, eu não consigo entender muita coisa. um planejamento de gestão onde a gente fala de escola em tempo integral É. e ampliação no número de postos de saúde se a gente não consegue pagar o servidor. Isso aí. Eu não consigo entender onde se encaixa isso. Mas é aquela política de remanejamento, David. É você pegar, estamos nós três aqui, aí eu abro um outro estúdio ali, aí pego o Paulo, boto o Paulo lá. Ficamos nós dois aqui. Pô, eu tenho 2 estúdios. E aí eu pego, abro o terceiro estúdio. Aí eu pego você e boto lá. E fico eu sozinho falando aqui. Mas eu digo que tenho 3 estúdios. Só que nenhum dos 3 funcionam. Sim. E é o que a gente já viu isso acontecer, até inclusive em maquinário. Sim. De se ter imagens e mostrar que tiraram de um lugar e levaram para o outro para poder inaugurar o outro. E depois daquele ali, isso ainda foi para um terceiro. Então, assim, tem essa questão. O plano diretor da cidade. Eu moro num lugar Que onde... nunca é observado. Não, né? você pega o seguinte, hoje na cidade, nós temos setores, regiões da cidade que não poderiam ter construções com mais de 3, né, 3 pavimentos. 3 pavimentos. E você tem hoje com 12. Isso aí é outra especialidade do estado do Rio de Janeiro. Se você pegar aí, eu vou até sair de Caxias e vou para o Rio de Janeiro, capital. Se tu pegar a Barra da Tijuca, é um bom exemplo disso. O plano diretor lá só prevê apartamentos prédios com 5 andares. E você tem lá a Céu, né? O Golden Green, por exemplo, o Península, onde mora prefeito. Aliás, a Barra tem uma coisa boa, mora os políticos, os traficantes, mas todo mundo no mesmo lugar, no mesmo condomínio. quintal, né? É legal a coisa. Mas você pega lá, não é observado no Rio de Janeiro o plano diretor da cidade. Muito menos em Caxias. Cara, vou ter que interromper vocês. Vou ter que entregar aqui para a Com Brasil, tá? Eu vou pedir a você que está assistindo aí em todo o Brasil que entre em contato. Tem o nosso WhatsApp aí na tela. Você pode entrar, manda sua mensagem. Vá lá nas nossas redes sociais, que são @TV Metropolitana Rio. Tanto no YouTube, no Instagram, no Twitter, no Facebook. Só você botar lá, @TV Metropolitana Rio. Mandar a sua mensagem, dizer se gostou, manda sua pergunta e nos siga e compartilhe nossos conteúdos, né? Nós temos vários programas sempre falando da nossa Baixada, falando de educação, de cultura. É só você seguir aí, manda aquele recadinho pra gente. E se você quiser ver a continuação desse papo, vá lá para TV Metropolitana Rio, na Claro, no canal 2, ou na Soul TV no canal 15, e você vai ver, e no nosso YouTube, né? É claro que lá você vai ter todo o conteúdo que a gente faz aqui no nosso estúdio e também conteúdo de outros produtores, mas que são feitos especialmente para a nossa TV. Valeu, um abraço aí para todo mundo da Com Brasil e a gente continua aqui na TV Metropolitana.